se isso seria descongelado. Seria. Mas, por um lado, é bom que, cara, isso impede da gente fazer a besteira de declarar a guerra à Venezuela, né? Bom, pelo menos isso. Veja bem, você tá elogiando uma atitude do governo Bolsonaro, não, Marcelo? Não tô tentando tirar um lado bom de alguma coisa, tentando ser apoliana. É porque eu achei surpreendente isso, surpreendente e grave, porque, cara, 44%, quer ver, ó, tem aqui na matéria que a gente tomou como base, são cerca de 6 bilhões de reais cortados das Forças Armadas. E os cortes como um todo, o contingenciamento como um todo, ele chega a quase 34 bilhões, falando de Forças Armadas, educação, infraestrutura, minas e energia, economia, já são mais de 34 bilhões de reais cortados, 6 bilhões desses só das Forças Armadas. E outro campo, esse eu acho que você não vai ficar feliz da gente falar. O Cruz estaria pé da vida. Outro campo que sofre, mas sofre absurdamente, e esse já é o último assunto do nosso podcast, número 21, é mais uma vez o meio ambiente. Esse ministério, cara, é um ministério que tem um ministro perto dos outros, ministro até que low profile, né? Um ministro que não... tirando as bobagens de mentir o currículo, dizer que é formado em Yale e não é, tudo mais, mas é um ministro mais discreto, tal, mas que, cara, tá desgraçando tudo que foi feito, e esse usando a palavra que tem tudo a ver com o meio ambiente, tá devastando, né, cara? É impressionante, é uma atrás da outra, e o mais impressionante é que as pessoas esquecem que ele é do Partido Novo, né? Mas é isso. Eu queria conversar com os eleitores, que eu tenho visto muita gente assim, porque a única coisa nova que tem de política no Brasil é o Partido Novo, porque o Partido Novo é o que vai revolucionar a política em 2022, porque o Partido Novo isso. Então, Ricardo Salles é do Partido Novo. E é envolvido com escândalo de corrupção, inclusive na gestão Alckmin, que a gente já falou disso. Condenado, né? Não é só corrupto, ele é condenado, inclusive. Exatamente. Aquela história de as pessoas são inocentes até serem condenadas, então ele é condenado. Então ele é. Ele é condenado. Eu queria entender o que os eleitores aí do Partido Novo acham desse ministro, porque esse cara é impressionante, cara. A última dele... é uma porrada atrás da outra, cara. Ele é o ministro que fala que a grande necessidade do Ministério do Meio Ambiente é focar no desenvolvimento do meio ambiente nas cidades. Né? Essa é a bandeira dele. Né? Vamos cuidar das cidades, porque lá na Amazônia, em todo o campo... Tem mosquito. Não precisa focar nisso. Deixa o Ministério da Tereza Cristina cuidar, né? Vamos deixar o Ministério... Como é que é o nome do Ministério? Da Agricultura. Deixa o Ministério da Agricultura cuidar do campo, porque a gente cuida das cidades. Essa é a cabeça desse ministro. E esse é o ministro que acaba de bloquear 95% da verba do Brasil para o clima. Isso é muito sério. Veja... Eles não acreditam, né, cara? Eles não acreditam. O Ernestinho diz que... Eles, da mesma forma que acreditam que a Terra é plana, eles não acreditam que exista impacto climático, né? Da poluição, enfim, de todo o descaso que nós mesmos, como seres humanos, temos com o nosso planeta. Mas olha só, olha que interessante. Quando a gente fala 95% de corte na verba para o clima, você deve imaginar, você deve ficar assustado, né, do tamanho desse número e tudo mais. Mas acontece o seguinte, você sabe quanto é, ou quanto era antes do corte, a verba para o clima do Ministério do Meio Ambiente? Quanto é a merreca? Era de 11,8 milhões de reais. Mas milhões. Você vai soltar uma nota depois dizendo que são bilhões ou não? Então, não, é porque são só 11 milhões de reais. Milhões mesmo. Tipo, sabe, pega 2 apartamentinhos no Jardins aqui em São Paulo, é a verba que o Brasil tem pro clima. E ele ainda, em cima desses 11,8 milhões, cortou 95%. Ou seja, você tem uma verba hoje de menos de 1 milhão de reais, menos de 1 milhão de reais para as questões climáticas no Brasil, porque esse ministro cortou 95% de uma verba que já era ridícula,
já era ridícula. E ainda tem outras questões sobre o Ministério do Meio Ambiente. Eu achei interessante aqui a forma como se coloca o Ministério do Meio Ambiente, que é MMA, né? E, cara, os fiscais do meio ambiente não podem trabalhar, cara. Tudo isso aconteceu depois daquele ocorrido lá da queima dos tratores, né? Exatamente. Foi exatamente, começou lá. E aí, conta melhor essa história pra gente, Marcelo. Fiscais batem ponto e recebem salários no meio ambiente, que é do Ricardo Salles, do ministro, só que não podem trabalhar. Principalmente lá no Pará, onde aconteceu aquele caso lá do senador que gravou o vídeo com o Bolsonaro, dizendo que estava desautorizando, que tinha que parar de queimar trator, que era patrimônio dos madeireiros e tal. Eles cancelaram todas as ações de fiscalização. Agora, abril, é a época que começa a fiscalização pesada, porque pararam as chuvas, né, a estação das chuvas, porque antes chove demais, então ninguém consegue nem cortar madeira e nem fiscalizar. Então, a apreensão de madeira é ridícula, é tipo 40 metros cúbicos de madeira, tipo dá 3 troncos de uma árvore e tal, ridículo. Mas em abril a coisa começa a ficar pesada, é a hora que os caras começam a cortar muito e aí a fiscalização tem que ser pesada. Coincidiu de chegar uma ordem do Ministério dizendo, olha, cancela todas as ações de fiscalização. Então os fiscais chegam para trabalhar, batem o ponto, eles recebem salário, tudo direitinho, batem o ponto, mas eles não saem da sede. Então eles viraram guardiões do patrimônio do Ministério. Então eles cuidam das mesas, das cadeiras, dos arquivos, dos armários, dos computadores. É para isso que eles estão hoje todos os dias. E olha só, tem uma matéria no Intercept Brasil que fala sobre isso, e ela diz o seguinte, um trecho aqui de um parágrafo. Salles usa duas estratégias para paralisar as equipes que deveriam procurar por criminosos ambientais. Ameaça abrir processos administrativos contra os fiscais. Na verdade foi assim, teve um evento onde ele foi discursar e aí ele não convidou ninguém, não recebeu o convite, não teve convocação para ir. Aí ele falou, cadê o pessoal do meio ambiente, cadê os fiscais? Aí não tinha ninguém, ele falou, vou abrir um processo administrativo contra todo mundo que não veio e tal. Então ele ameaçou porque as pessoas não foram lá aplaudi-lo. E ele também promove a exoneração de servidores que ocupavam cargos estratégicos ou de chefia. Sim, os técnicos, os caras, exatamente. Os especialistas, os caras com pós-graduação em ecologia, biologia e tudo mais. Agora, depois de tanto absurdo que a gente falou aqui nessa 1 horinha de Opposicast, e para encerrar de fato, aconteceu um fato importante, aconteceu uma reunião importante sobre a questão do meio ambiente. E isso é inédito. E eu acho, Marcelo, que é muito representativo. É mais uma daquelas coisas que a gente estava pedindo para acontecer, para que haja organização, para que haja reunião de pessoas, para que haja um debate em alto nível e a acusação dos desmandos e dos absurdos que estão acontecendo nesse governo. E isso em todas as instâncias. E na semana passada aconteceu a reunião de uma frente de ex-ministros do meio ambiente contra o que eles mesmos chamam de desmonte de Bolsonaro, desmonte promovido pelo governo Bolsonaro. Cara, isso é importante, porque mais do que uma ação prática no Brasil, isso expõe para o mundo, expõe para os brasileiros que não forem cegos e não queiram deixar de entender o que está acontecendo, mas isso expõe para o mundo uma realidade que não pode continuar, né? Tomara que sejam, cara, que comecem a aparecer essas outras frentes, né? Ex-ministros da Fazenda, ex-ministros da Saúde, ex-ministros da Educação, principalmente, né, cara? Comecem a aparecer outras frentes aí e mostrar que, cara, todos os ministérios estão na mão de lunáticos, né? E nessa frente, teve Rubens Recupero. A gente não vai analisar cada um deles e nem dizer se esse cara é picareta, se essa moça é picareta, se é boa, se não é, o que é. O fato é que todos esses, eles estão denunciando que está acontecendo um absurdo no meio ambiente e eles poderiam falar isso de qualquer outro setor do governo. Mas Rubens Recupero, Gustavo Krause, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Mink, Isabela Teixeira e Edson Duarte fazem essa acusação
contra o governo Bolsonaro de, abre aspas, implantar uma política sistemática, constante e deliberada de desconstrução e destruição das políticas meioambientais. Isso, veja, não é muito sério apenas para o meio ambiente. Se você está se lixando para o meio ambiente, seja um pouquinho mais interessante, pega um dos seus 2 neurônios, como a gente falou do Jair Bolsonaro e da Luciana Gimenez, mas pega um dos seus 2 neurônios e coloca ele para trabalhar, deixa um pensando só no meio ambiente, falando tô cagando para ele, mas pega o outro e fala assim, as regras, inclusive, de comércio da agricultura mundial, que, sabe, o agro é pop, é o agro que sustenta o Brasil, o agro que movimenta a economia brasileira, se você desmonta o meio ambiente, se você passa a prejudicar o meio ambiente, deixa de investir, deixa de cuidar, inclusive, do meio ambiente, você dá uma sinalização que o agronegócio vai ser capaz de tomar todas as questões, destruindo o meio ambiente, inclusive, e gerando produtos piores, de agro piores, e vai acontecer, isso eu tô falando em curto prazo, não tô falando em longo prazo, não. A gente já tem essa sinalização. Não só isso, né, cara? Ele tá intimamente ligado, né? Se o meio ambiente não é respeitado, o agronegócio extrapola e aí todo mundo se dá mal, né, cara? A Rússia já mandou um recado dizendo o seguinte, né? Ou o Brasil reduz o número de agrotóxicos na soja, ou a gente não vai comprar. Ou a gente vai comprar. É isso. Então, assim, a Rússia. É isso, é exatamente isso que eu tô falando. Coloca o outro neurônio para pensar e veja que não é simplesmente, se você acha que é tão pouco, a política ambiental. É uma política que impacta o Brasil como um todo. Seja negócio, seja agricultura, seja o futuro de crianças, adolescentes, da gente mesmo. Então é muito séria essa questão. E eu acho que Se você não é o dono da van, né? Exatamente. Citando de novo essa maldita loja, o dono da van, na Câmara de Vereadores de Joinville, foi fazer um discurso lá e fez a seguinte colocação: o meio ambiente é o câncer desse país. Bonito, né? Não. Cara, porque segundo ele, o meio ambiente dificultava as licenças ambientais para a construção das lojas, dos estádios de futebol que ele quer construir. Então é um câncer que precisa ser extirpado, né? Mas é isso, esse é o tipo de figura que tem espaço dentro do governo Jair Bolsonaro, né? É o dono da van, conversar com Silvio Santos, Luciana Gimenez e pedir editorial na Bandeirantes, é Olavo de Carvalho interferindo em assuntos que ele sequer é capaz de interferir, enfim, é esse tipo de gente que o governo aproxima, mas é também esse tipo de governo que está iniciando, acho que muito lentamente ainda, precisa ter uma iniciativa maior, uma força maior, um despertar maior para que esse tipo de reunião aconteça, para que esse tipo de reunião de ex-ministros mostre para o mundo o absurdo que está acontecendo no Brasil e possa trazer ações de fato práticas para que elas impeçam os desmandos, os absurdos que esse governo coloca. A gente, por enquanto, está conseguindo barrar, a gente, entre muitas aspas, mas esse governo está sendo barrado dentro da Câmara dos Deputados, o Senado está ali quietinho, porque o Senado é depois, né? Mas a Câmara é quem bate de frente mesmo, é quem está conseguindo hoje barrar. Só que na Câmara se trabalha exclusivamente por interesses partidários, pessoais e ideológicos. Então ela não é suficiente. Precisa existir, sim, uma mobilização tanto política dessas figuras, ex-ministros e tal, quanto social, a gente já falou aqui até de sindicatos e tudo mais, para que a gente fale, estamos atentos, não aceitamos e vamos para prática contra os desmandos desse governo. Essa mobilização, ela me parece ir tomando corpo lentamente, mas ela me parece ir tomando corpo aos poucos. E traz alguma ponta de esperança. Exatamente. Cara, já aconteceram várias manifestações, né? A educação causou isso, né? Os cortes na educação em várias cidades do Brasil. O pessoal da UFF, né? Universidade Federal Fluminense saiu às ruas. O pessoal do Colégio Pedro II. As manifestações começaram a aparecer ainda timidamente. Agora essa frente de ex-ministros. Vamos ver, né, cara? Se algo acontece. E é exatamente assim que a gente encerra o podcast número 21. E eu tenho certeza absoluta que você sentiu falta da gente falar
do decreto das armas, não é, Marcelo? Cara, foi... Era uma coisa que a gente chegou a discutir, mas eu acho que isso merece um próximo podcast com o Cruz, inclusive, para que a gente discuta mais profundamente, porque o que a gente discutiria agora seria a canetada do Bolsonaro, que foi isso, foi um decreto. Que parece, inclusive, ser inconstitucional. Exatamente, né? Mas por que eu acho que ele não deve ser falado ainda neste podcast tão a fundo? E vale essa menção, obviamente, porque é gravíssimo, a gente já falou disso aqui há tempos atrás, mas porque ele já está sendo considerado inconstitucional e provavelmente vai cair. Agora, a gente vai falar sobre ele, eu acho que no próximo podcast a gente tem que trazer essa discussão mais profundamente, porque é muito sério, né, Marcelo? Muito, seríssimo. Tem alguma consideração que você quer fazer hoje? Não, realmente